Muito bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, gente! Que alegria! Vocês vieram! Eu gostaria de ouvir um caloroso bom dia de todos vocês. Bom dia, gente! Que alegria receber vocês aqui, sejam bem-vindos. Essa aqui é a 13ª edição do Smart Customer. E eu acho que merece uma grande salva de palmas, não é isso, gente? Eu ouvi gritos? Para a gente começar o dia em sintonia, deixa eu me apresentar, me chamo Thiago Reis. Estarei com vocês durante esses 2 dias, trazendo aqui muito conteúdo em cima do palco. Para a gente ter uma conexão muito boa, vamos cumprimentar quem está ao lado, desejar um bom dia para quem está ao seu lado. Que sejam dias maravilhosos aqui. Bom dia aos nossos câmeras que estão aqui fazendo o nosso trabalho maravilhoso, nosso fotógrafo, nossa equipe house ali, ó, direção, luz, nossos parceiros que estão com as câmeras aqui, nosso assistente de palco, todo mundo faz parte desse evento, hein, gente? Inclusive vocês. Esse evento é uma realização da Garrido Marketing e conta com o patrocínio ouro da Witel, patrocínio prata da Atento, Eng House Interactive e Grupo Elo. Patrocínio bronze da 2Clicks e com Index, Pessoalize e Tato, patrocínio do Coworking pela Tel, merchandising da Conquist, iFood e Óticas Carol, parceria estratégica do Conexão Customer e Ligo Flow. Temos o apoio institucional da ABO Nacional e Prêmio ABT. E o Icon é nosso parceiro de acessibilidade no evento. Estamos aqui com a turma de Libras ali, ó. Vamos aplaudir o pessoal das Libras. Aplaudir aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Muito bom. Deixa eu passar uns recados importantes aqui do nosso evento. Como vai acontecer a nossa dinâmica aqui nesses 2 dias. Teremos aqui neste palco palestras e painéis, que eu sei que vocês estão curiosos aí para participar. Nos nossos painéis, vamos exibir QR Codes aqui para vocês interagirem, mandarem perguntas durante os painéis que irão acontecer e ao final vamos selecionar algumas perguntas do nosso moderador para fazer aqui aos nossos convidados, ok? Ao final das apresentações, teremos um outro QR Code, que é um QR Code para vocês darem a opinião de vocês. O que vocês acharam do painel, o que foi relevante. É muito importante a opinião de vocês para que cada Smart Customer seja melhor. Importante vocês falarem. Então, esse é o momento de vocês, hein, gente? A gente quer muito que vocês participem. Então, ó, durante os painéis, QR Code, mandem perguntas, hein? É hora de, ó, trabalhar a mente aqui para deixar o nosso pessoal aqui também pensativo aqui com a pergunta de vocês. E no final, o QR Code para vocês darem a opinião de vocês de como foi esse momento aqui. Então, todos os painéis teremos esses 2 QR Codes, ok? Combinado? Eu vou lembrando vocês também, tá bom? Para ninguém esquecer. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom, estão prontos? Preparados? Preparadas? Podemos começar? Pessoal que está chegando aqui agora, sejam bem-vindos. Podem ficar à vontade. Escolham uma cadeira super confortável para vocês sentarem. Durante o dia o pessoal vai chegando e vai sentando. Vamos lá então, gente. Vamos dar início à nossa programação do congresso e queria chamar ao palco para realizar a nossa primeira palestra do dia. Ela que é CEO PME da Claro Empresas. Venha para cá, Roberta Godoy. Como vai? Seja bem-vinda. Por favor, pegue o seu microfone aqui com a gente. Você está preparada? Sempre. Sempre preparada. Aí sim, hein? Por favor. Fique à vontade. O show é seu. Bom dia. Vamos ver se funcionou aqui? Funcionou, né? Muito bem. Antes de eu entrar aqui na minha palestra, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas é que é um evento, o Smart Customer é um evento que acontece há 13 anos. 13 anos, gente. Mas eu acredito que é muito mais do que um evento. A gente já praticamente se transformou em uma família. Todos os anos, a gente tem a possibilidade de, além de aproveitar um conteúdo que é pensado com muito carinho para esse momento, e a gente precisa desses momentos
Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo e nem sempre a gente consegue acompanhar todas as transformações e se dar o presente de estar aqui no Smart Customer e fazer essa viagem nesses 2 dias é uma forma de a gente se atualizar, da gente saber o que está acontecendo. Mas o que é mais bacana, além de todo o conteúdo que a gente preparou, né, a Miriam, Garrido Marketing, todos os conselheiros, é essa possibilidade da gente se reencontrar. É essa beleza de rever amigos, de poder olhar nos olhos e falar, estava com saudade de você, e de exercitar vamos dizer, esse motivo pelo qual a gente se dedica à Customer Experience, que é cuidar das relações, cuidar de gente, fazer tudo que a gente pode fazer de melhor por gente. Então, o meu convite é que a gente aproveite esses 2 dias e esqueça um pouco os celulares. Pode até usá-los, afinal de contas, eu sou da Claro, eu nunca posso excluir o celular da história. Mas usem para tirar fotos, para registrar os momentos. E, enquanto a gente estiver por aqui, vamos fazer as reflexões, vamos nessa jornada, porque vai valer muito a pena. São 13 anos de história que a gente tem muito orgulho de acompanhar a Miriam nessa trajetória. E eu quero viver esses 2 dias aqui intensamente com vocês. Antes de ir também para a minha palestra, em 2000, eu vou contar uma historinha para vocês. Em 2001, há 24 anos atrás, 24, eu trabalhava na Atento. Quem trabalha aqui na Atento? Tem gente da Atento aqui? Não. Muito bem, eu trabalhava na Atento e eu ganhei o meu primeiro prêmio ABT. E eu não sei se a Miriam se recorda disso, mas eu ganhei o meu primeiro prêmio ABT. Trabalhava na Atento, e com case de televendas, e aí fui no dia da premiação. E quando cheguei lá e vi, e fiquei sabendo, né, que Miriam Garrido era a idealizadora, dona do evento, e vi a Miriam lá apresentando, eu pensei, meu Deus, é a Mulher Maravilha. Isso há 24 anos atrás. E desde então, eu segui acompanhando o prêmio, segui acompanhando os vários colegas que ganharam várias premiações, né, em anos depois. E fui acompanhando de longe a Miriam. E sempre vi que era uma luz no meio daquela multidão. Sempre. E aí, gente, em 2021, 20 anos depois, né, que eu ganhei o meu primeiro prêmio ABT, eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira, tinha saído do mercado de telecomunicações, tinha ido para o mercado de energia, e aí a Miriam me ligou um dia, me falou, Roberta, eu queria te convidar para participar da votação para ser eleito, né, vai ser eleito o executivo do ano. Aí eu falei, Miriam, com as pernas bamba, né, o coração disparado, sem voz. Eu falei, Miriam, eu acabei de fazer uma transição de carreira, eu não tenho case ainda, eu não tenho resultado para suportar participar de uma votação, não vai ter nada que me sustente. E ela falou, não, Roberta, eu estou te chamando pelo seu legado, pelo que você já fez pelo nosso mercado. Não preciso dizer para vocês que eu topei imediatamente e tive a felicidade de, naquele ano, ser eleita a executiva do ano pelo prêmio ABT. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e certamente ajudou muito a me fazer estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês. E desde então, desde 2021, eu sou conselheira do Smart Customer. E tenho o prazer, junto com outros conselheiros e colegas maravilhosos, de compartilhar o dia a dia com a Miriam Garrido. E eu vou dizer para vocês, para mim, de forma muito genuína, ela é uma das principais pessoas responsáveis pela qualidade, pela importância, pelo patamar que relacionamento com o cliente, experiência do cliente tomou no Brasil. E eu digo isso porque ela provoca discussões, ela tira a gente da nossa zona de conforto,
ela procura fazer com que a gente entregue cada vez mais para o nosso cliente. Na minha opinião, é a pessoa que mais conhece de cliente no Brasil. Se somar o nosso conhecimento aqui, ainda não vai ser o suficiente para comparar com o que é Miriam Garrido. Não. E aí, gente, esse ano, me liga a dona Miriam Garrido de novo, ainda bem que não foi 20 anos depois, né? Porque 20 anos depois, aí eu já não sei. Por enquanto, ainda consigo colocar esse saltão aqui e desfilar aqui no palco. Muito bem, me liga a Miriam Garrido e me fala, olha, eu quero te convidar para fazer a abertura do prêmio Smart. Do evento do Smart Customer. E eu, de novo, minhas pernas. Porque, gente, isso aqui é um lugar sagrado. É um lugar sagrado. E eu já vou logo avisando a todos que estão aqui que eu vou procurar fazer o meu melhor. Mas Miriam Garrido é insubstituível. É insubstituível. Não tenho nenhuma pretensão de fazer qualquer coisa melhor do que faz Miriam Garrido há 35 anos à frente da Garrido Marketing. Então, eu queria que você subisse aqui um pouquinho, que todos dessem, né, uma salva de palmas. Te agradecer por você ver em mim um potencial que nem eu sabia em alguns momentos que eu tinha. E te pedir para que eu continue aprendendo contigo o resto da minha vida. Bom, essa mulher, Roberta Godoy, é uma potência inacreditável, né? É difícil falar depois dela, e, aliás, eu não deveria estar aqui, porque a abertura é sua, Roberta Godoy, hoje. Nós combinamos de falar depois dela, mas, assim, eu só tenho a agradecer a você, de 2001, para cá, com essa cumplicidade, né, e essa participação. Ela conquistou o prêmio em 2001 pela Atento e depois conquistou, na pandemia, o título de executiva do ano, com uma votação recorde. Aliás, falando em recordes, tudo que a gente posta na rede social com a Roberta Godoy é recorde. Então, essa mulher é uma potência, gente. Salva de palmas. Não. Deixa eu só concluir. E ter a contribuição de excelência em relação ao tema central do evento, do Smart, ao conteúdo como um todo, a cada um dos painéis e palestras, né, que vem da Roberta, e me permita dizer dos nossos conselheiros também, né, alguns aqui presentes, isso é uma bênção, gente. Então, eu só consigo realizar meu trabalho porque a gente tem a contribuição, sua contribuição, e a de vocês, e a do mercado. Então, eu tenho só que agradecer. Muito obrigada, Roberta. Não posso falar mais. Vamos curtir? O microfone é seu. Muito bem, vamos curtir? Vamos fazer esse evento, então, ser maravilhoso, isso. Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos lá, vou fazer aqui o meu melhor, dando play. O futuro é de todos. Muito bem, moçada. Eu trouxe um título, né, para a palestra, está aí, do TikTok ao check-up, o futuro é de todos, como os extremos geracionais vão transformar o consumo e a experiência do cliente. Na verdade, com a ideia de colocar uma pimenta na programação que a gente vai ter nesses 2 dias, que está riquíssima, tem muita coisa bacana, mas já pensando que a gente já pode abrir uma conversa para o próximo
evento do ano que vem. Afinal de contas, nós fizemos 13 e vamos fazer 14, 15, 16. Por quê? Porque o futuro sempre nos desafia, nos traz, né, essa vontade de pensar como as coisas serão e como é que a gente, profissionais, né, de customer experience, de relacionamento com o cliente, vamos manejar esse futuro que cada vez nos desafia mais. Para começar aqui, eu vou trazer um pouco de todas as coisas que são mais importantes, e é não exaustivo, tá? As coisas que são mais importantes na minha vida, minha família, né, meus pais, as minhas sobrinhas, quem me acompanha aí já sabe o quanto eu sou, né, tia coruja, a minha trajetória, que eu tenho um super orgulho, muitos anos de NET, muitas construções. Depois fui dar uma passadinha ali no mercado de energia, o qual eu amei também, já vi que tem colegas aqui da Energisa, fiquei bem feliz de revê-los, e estou de volta, né, na Claro há 5 meses, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é encantar clientes. E eu também sou maratonista, para quem não sabia, né, Deia? Estamos aqui, firmes e fortes. E sou mentora da Soul Code. Para quem não conhece, a Soul Code é uma edtech que dá possibilidades para as pessoas que querem mudar de carreira, que estão nas suas carreiras e não têm muita condição de pensar num futuro, numa carreira técnica, em TI, digital. A gente ajuda e, com muito amor, sou conselheira do Smart e também faço parte do Uma Sobe Puxa Outra. E toda essa confusão aqui, gente, toda essa trajetória, todo esse monte de história, aí tem o Marcelo também, esqueci de falar dele, né? Tá aí. Toda essa história aqui serve para quê? Só para me tornar uma pessoa inquieta, pensando que eu tenho que ter muito gás e seguir aprendendo para dar conta de ver as minhas sobrinhas crescerem, esse mercado se reinventar cada vez mais. É o combustível, é o que me move. Muito bem. Está todo mundo... Antes disso, quem aqui da sala está envolvido em algum projeto de inteligência artificial? Que óbvio, né? Basicamente, nós estamos todos nessa vibração. E está todo mundo correndo atrás da geração Z. Concordam comigo? Que está todo mundo, de alguma forma, tentando entender, decodificar essas pessoas que são hiperconectadas e que querem tudo, querem ditar regras, querem tudo na máxima velocidade e com propósito. Muitas colegas, né, que são heads de empresas, me dizem, eu estou trazendo gente da geração Z para as minhas equipes, porque a gente precisa decodificar o comportamento, como que eles vão funcionar no futuro, como que eles vão consumir. E eu acho isso super bacana, importantíssimo. Mas eu trouxe aqui hoje uma provocação, para a gente fazer uma viagem aqui juntos. O que talvez a gente não esteja se lembrando, ou a gente esteja esquecendo, é um tema que está cada vez mais na pauta, que são os 50+, que, além de comandarem, né, todo o consumo, são eles que influenciam, são eles que têm o dinheiro no final do dia e são eles que tomam as decisões. Até outro dia, vocês devem se recordar que quem tinha 50+, a gente dizia que era velho, não é verdade? Não faz muito tempo que a gente tinha um pouco desse estereótipo na cabeça. E aí, a minha ideia aqui é fazer uma provocação, porque tem muita coisa acontecendo, e uma delas a gente vai ver aqui na sequência, que é inédito. A gente já viveu muitas coisas inéditas. A pandemia foi uma delas, né? Que nós todos vivemos juntos.
A gente está vivendo uma crise climática, é inédito. E tem uma outra questão, especialmente, que a gente já vai falar, que a gente está vivendo no Brasil, que é inédito, e todos nós aqui, ó, vamos ter que abrir a nossa cabeça para funcionar dentro desse novo cenário. Mas antes de ir para o cenário, vamos ver um pouquinho aqui como é que está funcionando essa geração 50 mais. Importante, a geração aí X, né, que a gente chama, foi a primeira que cresceu já com computadores e TV. Então, portanto, já são tecnológicos, né? A própria trajetória já trouxe a tecnologia de alguma forma. 95% usam smartphones, 39% já fazem compras online, 72% preferem empresas com propósito, e olha a quantidade de dinheiro que está na mesa. Olha a quantidade de dinheiro que está na mesa. Muito bem. Percebam que muito dos comportamentos aqui relacionados a uso de tecnologia, de comportamento de compra, são muito parecidos com a geração Z. Concorda? Que é hiper conectada, faz tudo de forma digital. Agora, a gente vai, ao longo dessa minha viagem aqui, perceber que, sim, tem muita coisa que são parecidos, mas também tem coisas muito diferentes, e que a gente que trabalha com experiência com cliente vai precisar se antenar. Mas vamos lá. Mais informações aqui. Nunca houve tanta diversidade geracional ativa ao mesmo tempo. O que a gente está vivendo agora, e vai viver muito mais nos próximos anos, é exatamente esse turbilhão da diversidade geracional. E vejam aí alguns dados interessantes. A gente está tendo menos filhos. O menor índice, isso daqui é tudo Brasil, tá? O menor índice de fecundidade da história aconteceu agora, recentemente. Cada vez mais a gente tem menos filhos. A idade média subindo. Vejam ali, ó. Em 2070, a gente vai ter uma idade média de 50 anos. Hoje é de 35. Um dado que eu acho bastante interessante aqui é que a população 60 mais dobrará até 2042, chegando aí a 24,5. Na França, foi preciso 145 anos para dobrar a população aqui 60 mais, de 10% para 20%. Aqui no Brasil, de 2017 a 2042, a gente vai dobrar essa população. E vai chegar em 24,5. A expectativa de vida, que lá em 1970 era de 57 anos, hoje é de 77, 20 mais, e em 2040 vão ser 80 anos. Ou seja, cada vez mais as pessoas mais maduras seguirão produtivas e fazendo parte do cotidiano. Trabalhando, consumindo, participando, se divertindo. E aí, tem até um outro dado aqui, ó, a população do Brasil vai parar de crescer em 2041. 2041 é daqui a pouco, daqui a poucos anos. Nós estamos em 2025. A maior parte de vocês vai estar no olho do furacão, enquanto esse fenômeno aqui vai estar acontecendo. Muito bem. Dois futuros convivendo no presente. Ambos são conectados, ativos, conscientes de seu valor. Exigem protagonismo, inclusão, enfim. E partilham da mesma mentalidade. A juventude é um estado de espírito. Ou seja, essa coisa da geração, porque eu sou geração isso, geração aquilo, vai se esvaziando,
vai virando algo não importante como um dado do problema para nós que trabalhamos com experiência com cliente, possamos trabalhar e pensar em soluções. Está aqui, está dado o desafio, 2 futuros convivendo no presente. E se o presente e o futuro são multigeracionais, quando a gente fala de tecnologia, CX e personalização, a gente está personalizando para quem? Estamos personalizando para quem? É uma provocação. A gente vai ver ao longo desses 2 dias muito conteúdo, muita gente bacana vai trazer uma série de informações, a gente vai viajar num monte de temas. Mas eu ainda acho que a gente só está começando esta conversa aqui. A tecnologia ela está servindo como ponte ou como barreira? Todos nós aqui, profissionais de CX, a gente está o tempo todo pensando em como é que a gente digitaliza, como é que a gente coloca IA, como é que a gente torna cada vez mais rápidas as interações, como é que eu adoto mais tecnologia? Está tudo certo. Era o que a gente precisava fazer, é o que precisa fazer. Mas será que é só isso? Muito bem. O risco, galera, é a gente começar a criar experiência centrada num lado só. Centrada para um único público. O desafio aqui é a gente conseguir construir para todos. E vejam, ambos são conectados. Ambos sabem... ambos sabem do seu valor. Ambos estão procurando propósito. As 2 gerações que estão vivendo juntas, elas se motivam por marcas e empresas que têm propósitos. Mas elas têm formas absurdamente diferentes de lidar com as coisas. Uma quer velocidade, experiência rápida, digital, personalizada, fluida. O outro quer profundidade. São 2 conceitos que são antagônicos, a velocidade e a profundidade. São antagônicos. E veja, gente, veja, esta geração aqui, os boomers foram os que acabaram levando as mulheres para o trabalho, né, os direitos das mulheres, os movimentos aconteceram na época dos boomers, mas foi esta geração aqui que impulsionou de vez, né, que deu continuidade para que homens e mulheres trabalhassem, homens e mulheres fizessem, né, as suas vidas, construíssem as suas vidas, tivessem algum tipo de patrimônio. Essa geração aqui é uma geração que já está mais consolidada. Eu não estou dizendo que está rica, não é esse o ponto, mas já está mais consolidada. E segue no mercado, convivendo, e são mais fiéis. E querem mais experiências multicanais, mais profundas. Querem que as marcas enxerguem o seu histórico como cliente. Não querem relações rápidas e frugais. Muito bem. E aí, quem trabalha com B2B aqui? Quem trabalha com B2B? Muito bem, a maior parte das pessoas no B2C... normal, tá? Essa estatística normal aparecer. Quando eu me deparei com esse mercado aqui, gente, aí que eu percebi o quanto esse tema é mais importante, ainda mais importante. Porque eu acabei de dizer que a gente segue sendo produtivo, que a gente não se aposenta mais aos 50 anos. Tem gente que se aposenta aos 50 anos. As pessoas podem até sair do mercado corporativo de grandes companhias aos 50, 55, 60, mas elas não deixam de ser produtivas. E aí o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um boom do empreendedorismo no Brasil.
o boom do empreendedorismo. 99% dos CNPJs que existem no Brasil são de pequenas e médias empresas. Vocês devem conhecer N pessoas que saiu do mercado corporativo e abriu uma consultoria, abriu algum negócio, inclusive, muitas vezes, negócios que para ela tem todo sentido, elas vão exercer um propósito que até então estava ali, de alguma forma, guardadinho, porque elas estavam se dedicando à vida corporativa. Então, empreender virou um movimento nacional. A maturidade jovem, que é o que eu estou falando, né, lidera os novos negócios. Eu estou me deparando com uma infinidade de empresas novas, jovens, comandadas por pessoas, né, da geração X. E outra coisa super interessante é que as médias empresas também a maior parte delas são familiares e comandadas também por gente um pouco mais madura. Então, esse mercado aqui foi um mercado que me abriu assim a cabeça de uma forma impressionante. Por quê? Porque é um outro jeito de lidar. É um outro jeito. Eles estão conectados, obviamente, os negócios estão conectados, mas tem uma outra necessidade aí muito latente, a qual a tecnologia pela tecnologia não resolve. Muito bem. E isso impacta no jeito que a gente vai liderar e pensar experiência. E se a gente não estava pensando nisso ainda, fica aqui o meu convite da gente abrir essa discussão. Porque nós vamos ter os dois mundos convivendo ao mesmo tempo. Daqui para frente, vai se tornar cada vez mais comum essa mistura. E a gente que é profissional de customer experience, de relacionamento com o cliente, vai precisar captar essa sutileza de como funcionam esses mundos para poder entregar as melhores experiências que a gente todos os dias levanta, né, imbuído de desenvolver. Experiências centradas em múltiplas realidades. Ainda não sabe muito da vida, ainda não começou eventualmente a sua trajetória, ainda vive na casa dos pais, tem um jeito de olhar trabalho completamente diferente, tem valores diferentes, e o outro com muito repertório, muita história, muita batalha. De um lado, gente muito criativa, inovadora, que se move por propósito. Do outro lado, a gente está falando de resiliência, da busca pela segurança, da comodidade. São coisas completamente antagônicas e que a gente vai ter que misturar e entregar soluções que façam sentido. Liderança empática e adaptável. Eu trouxe, é óbvio que eu não vou entrar nesse tema e até quero já fazer uma pontuação. Eu estou trazendo tudo isso daqui não como uma guru, não, mas como alguém que está participando desse movimento e está pensando como é que eu vou lidar com tudo isso. Eu tenho a obrigação de decodificar esse movimento para poder promover soluções para a minha empresa seguir crescendo, seguir se relacionando adequadamente com o cliente. Agora a gente está falando de equipes também. Tem muita gente contratando a geração Z para fazer parte das squads, dos projetos, para decodificar a mente, o cérebro, de como funcionam essas pessoas. E o X, porque hoje as nossas squads, os nossos projetos, são todos de gente muito jovem, e que bom, trazem uma energia, trazem uma inovação, trazem uma criatividade impressionante. Mas e o olhar do outro lado, de como funciona o outro lado? Cultura de escuta ativa, ouvir os dois lados. Muito bem. O cliente do futuro é essa misturinha aí imprevisível. A geração Z querendo tudo agora, e os 50 mais
também querem tudo, mas com um pouquinho mais de calma. Só um pouquinho mais de calma. Como que a gente vai oferecer experiências com velocidade e profundidade ao mesmo tempo? Eu pergunto para vocês, eu quero aprender com vocês, porque eu também estou nesse barco tentando decodificar esse processo. Como é que eu, que sou uma profissional de Customer Experience, vou me posicionar e vou fazer a diferença diante deste cenário? Muito bem. Se o consumidor do futuro é multigeracional, ele também é multipresencial. E o comportamento de consumo, ele é muito parecido, porque hoje os meios propiciam com que a gente consuma de qualquer lugar e de forma contínua. Então, isso daqui é um dado, é um fato. Cada vez mais as pessoas vão ter suas jornadas de consumo de forma contínua em múltiplos contextos, usando, eventualmente, até as mesmas plataformas. Mas o jeito é o mesmo? As jornadas são as mesmas? Me parece que, de acordo com os públicos, o cliente está onde ele está, onde ele quiser, e consome onde ele estiver. Eu vou acelerar aqui, porque eu não quero estourar o tempo. Então, gente, a gente está diante de uma oportunidade. É inédito. Nunca se viveu o que a gente vai viver nos próximos 15 anos, da nossa população não crescer, de cada vez mais a gente ter gerações diferentes convivendo no mesmo ambiente, dentro no mesmo ambiente de consumo, dentro da sociedade, e a gente tem aqui a oportunidade de transformar essa convivência, né, que é multigeracional, em vantagem competitiva. Está na mão aí, ó, de todos, surpreender não pela idade. Essa história de idade, de geração, vai cair por terra. Por isso que eu criei lá, no início, o título da minha palestra, né, ou da minha conversa, da minha provocação, é do TikTok ao check-up. Porque vai vir o quê? Geração o quê agora? Vai vir, óbvio, porque a gente está falando de movimentos mundiais. Mas aqui no Brasil, a gente está vivendo este movimento. E a gente tem que olhar para o Brasil. Não adianta olhar para fora, as realidades são diferentes. Se a gente basear o nosso modelo de pensar e de buscar soluções, olhando só os cases estrangeiros, internacionais, a gente pode se equivocar, porque o nosso público, a nossa torcida é outra. O nosso desafio é outro. Portanto, não pela idade, mas pela intenção. Muito bem. É liderar um mercado onde tecnologia e empatia, durante muitos anos a gente veio em vários smarts e a gente discutiu tecnologia e personalização. E está ótimo. Era esse o tema para esses momentos todos. Mas agora, vocês vejam que tem uma palavrinha ali no meio que vai fazer toda a diferença, que é a empatia. Tecnologia, personalização sem empatia não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós vamos precisar colocar esse temperinho. Robô não tem sentimento, robô não se apaixona. Robô é maravilhoso, é incrível, caramba, revoluciona. Mas cada vez mais o fator humano vai fazer a diferença, inclusive nas jornadas, que são essencialmente digitais. E que vão continuar sendo, mas a empatia é a colinha, é o tempero. Construir uma cultura de experiência com quem consome e com quem envelhece também. Muito bem. Eu vou aqui só porque eu não quero atrapalhar o evento. Então fica aqui a pergunta: qual será o próximo novo? Qual será? Bom, eu que trabalho na Claro já sei qual que é o próximo novo. Vai
Mas brincadeiras à parte, o próximo novo ele não vai ser uma hype, não. Os millennials, o não sei o quê, não vai ser. E eu espero vir em vários aqui e a gente, juntos, chegar facilmente a essa conclusão. Ele vai ser humano. E ele não é nem jovem nem velho, ele é compartilhado. E aí eu trouxe esse conceito aqui, não vou me estender para não... Mas, quanto mais a gente tem estudado, e eu também estou aqui com a Adri, depois a Adri vai falar aí com vocês, ela é a minha head de CX lá na Claro Empresas. Quanto mais a gente estuda cliente, quanto mais a gente fala de soluções e do quanto a gente está pivotando os modelos, mais a gente se dá conta de que tem muita coisa ainda por aprender. Quanto mais a gente conhece de um assunto, mais a gente se dá conta de que precisa seguir estudando para ser significante, para poder fazer as mudanças que a gente quer fazer nesse mercado que engloba a todos. A sua empresa está pronta, gente, para servir do TikTok ao check-up? Quem acha que está pronta? Quem acha que a empresa está pronta? Que oportunidade, né? Incrível! Se não está pronta, olha aí que oportunidade maravilhosa. Nos reunimos aqui nesse dia 3/6 para juntos a gente se dar conta que tudo que fizemos até agora foi incrível, digno de palmas e de muitos compartilhamentos ao longo desses 2 dias, mas que ainda há muito a fazer, graças a Deus. Muito bem. Para ir terminando, o conteúdo dessa pequena provocação está nesse QR Code. Quem quiser escanear e depois ouvir de novo e refletir e tudo mais, está aí. Vai ser muito legal se vocês continuarem conectados com o tema. Aproveito para lançar aqui, nesse QR Code, quem quiser conversar sobre o tema, quem quiser trazer o que já está pensando, eventualmente o que já descobriu, como é que está encarando essa história, é só se inscrever nesse Pod Smart, onde eu e a dona Miriam Garrido, essa mulher vitoriosa que está sempre com o braço levantado, isso daqui é vitória, ela está sempre em pose de vitória. É só se inscrever, a gente vai marcar alguns papos com algumas pessoas, porque nós estamos muito interessadas, né, Miriam, em ouvir o que as pessoas pensam sobre essa junção de gerações que vai dar o que falar. Pode ser tema do nosso próximo Smart, muito bem. E quero agradecer imensamente os conselheiros que apoiaram a loucura da Miriam de me colocar aqui nesta abertura, a atenção de todos vocês que eu vi, que ficou aqui presinha em mim, adoro quando isso acontece, fico bem feliz, me dá a impressão de que eu mais ou menos estou no caminho certo, então isso me dá muita motivação. Eu vou ter muita felicidade de me conectar com vocês e a gente seguir conversando, porque esta construção do mundo novo, tipicamente brasileiro, vai ser só nossa. Então, o legal vai ser a gente se apoiar e trabalhar juntos. Um beijo no coração de todos. Aproveitem muito o Smart. Aproveitem aí as conexões e se preparem. Vai ser incrível esses 2 dias. E no ano que vem tem mais. Um beijo grande, bom evento para todos. Obrigado. Roberta Godoy aqui com a gente. Agora, fora do palco, dá licença, Tiago, Fica à vontade. Vou quebrar o protocolo. Hoje nós quebramos o protocolo várias vezes, né? Vamos ficar aqui, ó. Acho que é importante, a gente faz ao vivo mesmo, sem medo de errar, não é, Roberta? E a Roberta vive me causando surpresas, né? Pod Smart, é isso? É uma surpresa, porque ela não combinou isso comigo, sabe? Então, claro que não, né? Estamos aqui para isso. A gente não combina tudo, né, meninas? E falando em gerações, primeiro, palestra excepcional. Parece que foi feita
para a minha faixa etária, mas eu sei que falou muito com os jovens, né? Falou com todo mundo, era para todos. E, gente, eu quero dizer que não tem nada melhor do que chegar à faixa dos 60, convivendo e trabalhando e compartilhando com os jovens. É um aprendizado permanente. Então, todo esse conteúdo que a Roberta trouxe, acho que vale uma grande reflexão mesmo, para que nós possamos tirar insights daqui para o próximo Smart. E aceitamos muitas ideias para o isso. próximo. Tá aí. Quem se conectou lá, só se inscrever que a gente vai conversar. Quero falar só rapidamente sobre esta mulher, Roberta Godoy, que se preparou, estudou, conversou comigo, trouxe a equipe dela aqui com Natanael e Josi, é isso, né? Da Brand. Pois é, eu esqueci o último slide, gente. Então, eu vou falar ao vivo e a cores. Toda boa história, muitas vezes, precisa de alguém para te ajudar a contar. E aí eu contei, levanta aí, Nata. Nata e a Josi são da Brand Stories. Estão aqui. Depois eu vou colocar o QR Code e os contatos deles nas redes. Eu me esqueci do último slide, foi uma falha minha. Então, estão aqui à disposição de todos que quiserem contar boas histórias nas suas empresas e pessoalmente também. Quem que não gosta de contar história, não é verdade? Natanael e Josi estão aqui à disposição para conversar e me ajudaram aí a montar esse conteúdo. Voltou? Obrigada, viu, Rô? Então, não, imagina. Então, vejam só, ela se preparou muito para trazer esse conteúdo para vocês. Então, por isso, nós abrimos o evento com uma mulher potente como Roberta Godoy. E esse ano, olha, eu tive muitas oportunidades de crescer profissionalmente, sendo orientada e recebendo muitos conselhos até hoje. Peço muitos conselhos para os meus amigos homens. Mas vocês sabem que a gente está, né, insistindo para que as mulheres cheguem à liderança, assim como Roberta Godoy. E esse ano, na 13ª edição do Smart, conseguimos ter 55% de mulheres palestrantes, que foi uma luta, muito gente. Bom, muito bom. Porque os homens já vêm com essa capacidade corporativa, essa liderança natural, né? Então, a gente, há 3 meses, está assim. Começamos com muitas mulheres, foram caindo, chegamos em 55, então foi muito legal. Por isso, abrimos com Roberta Godoy. E teremos agora muito para refletir. Muito obrigada, Roberta. Não tenho como agradecer. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Thiago. Bom evento. Obrigado. Gente, que maravilha. Gostaram desse primeiro momento nosso? Muito bom, hein, gente? Cadê as mulheres? Levanta as mãos, as mulheres aqui, então. O grito das mulheres, deixa eu ouvir. Homens, uma salva de palmas para as mulheres aqui. Sempre, sempre.